Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Carta aos Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 10 a seguir. Diz assim a palavra: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível e primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, sejam principados, seja potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é o cabeça do corpo da igreja, e é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi por agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como a que estão nos céus. A vós também, que no outro tempo ereis estranhos, inimigo no entendimento pela vossa obra, mas agora contudo vos reconciliou. Amém? Poder tomar vossos assentos. Muito obrigado pela reverência, a leitura da palavra de Deus. Meus irmãos, terça-feira passada nós começamos aqui um estudo sobre a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. E falamos aqui, quando Paulo escreveu essa carta, e eu disse que o cristianismo, ele precisa ter santidade, fraternidade e fidelidade. Se não houver santidade, e nem fraternidade, e nem fidelidade, não é cristianismo, tá? E nós vamos meditar aqui a partir do versículo 10, qual nós lemos nesta noite, quando ele diz andar dignamente. Eu falei que quais são os resultados do conhecimento de Deus, foi isso? Foi para hoje? Primeiro, andar dignamente. A igreja em Colossos estava assediada pelos falsos ensinadores. Se os crentes não andassem com dignidade, seria alvo de críticas e escárnios por parte dos hereges, que sempre buscam ver na vida dos homens e mulheres de Deus alguma coisa para acusá-los. Infelizmente, muitos hoje têm dado motivo para escândalos que atingem o Evangelho. Mas Jesus diz: porque é mister que venha escândalos, mas ai daquele homem por quem
o escândalo vier. Está lá em Mateus 18:7. Quando ele fala homem, está falando todos os gêneros, homem e mulher. O escândalo pode vir, mas ele condena quem seja a pessoa que causa o escândalo. Quando se anda dignamente, você tem o cuidado de vigiar para não causar escândalo. Quando tem a concepção de que nós somos o corpo de Cristo, a igreja lavada, remida no sangue dele, nós temos este cuidado para não trazer escândalo. Porque lá fora nós somos uma carta lida por todos. Talvez alguém nunca leu uma página das Escrituras, mas ele lê a nossa vida. Nossos procedimentos na sociedade, eles são vistos. E quando foge daquilo que é a palavra de Deus rege, que nós aplicamos na nossa vida, aí vem os escárnios, vem as críticas, e nós temos que ter cuidado para não dar lugar. Pode até criticar, mas você esteja com a sua consciência pura, tranquila diante de Deus, de que você tem procurado viver a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é a nossa regra de fé e de conduta. Quando estamos baseados na palavra do Senhor, pode até acusar, mas é necessário que venha provar, né? Mas aqui diz andar dignamente. É um dever de cada um de nós. E ele diz, agradando-lhe em tudo. Agradando a quem? Deus. Agradando a Deus em tudo. Diante de um mundo que é sedutor, que sempre procura atrair os cristãos para as práticas pecaminosas, de modo sutil e enganador. Há muitos que desprezam os princípios bíblicos e procuram agradar ao mundo. Dessas vítimas, infelizmente, são jovens incautos, às vezes descuidados. Mas a palavra do Senhor, ela adverte, quando diz, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2:15. A atração do mundo, isso não vem de agora. Quando Elias, ali no Monte Carmelo, que ele confronta ali o povo que estava querendo servir a Deus e a Baal, ele usou uma palavra interessante, que às vezes não é diferente dos nossos dias, que ele estava cocheando entre dois pensamentos, querendo servir a Deus, mas não queria abrir mão do mundo. Não é diferente dos nossos dias. Querem servir a Deus, acha bonito, tem vontade, mas aí não quer cortar o cordão umbilical com o mundo, com aquilo que o mundo oferece, com aquilo que vive a sociedade sem Deus. Eu mando na minha vida, eu faço o que bem quero. A Bíblia diz também que nós prestaremos conta do que nós fizermos por meio do nosso corpo. E isso nós vamos estar aprendendo domingo pela manhã na escola dominical, quando fala sobre o corpo. Então a Bíblia é bem
taxativo em dizer que nós não devemos amar o mundo. Estamos neste mundo, mas não devemos nos misturar com ele. Olha que se nós não tivermos o cuidado, embaraçamos com o que o mundo oferece. E diz, primeiro, andando dignamente, agradando-lhe em tudo. E diz, frutificando em toda boa obra. A fé deve produzir boas obras, conforme está lá em Tiago, capítulo 2, versículo 22 e o 26. Diz, tais obras devem corresponder à fé, pois é ativa e se manifesta através dos seus atos ou obras. E esta fé, vamos ver o que diz Tiago. Tiago, capítulo 2, e o versículo 14. Tiago 2 e 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras, porventura a fé pode salvá-lo. Nós já falamos algumas vezes aqui que o crente salvo, ele tem boas obras. Claro que as obras não salvam. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 9. Diz que a salvação não é por meio das obras. Mas o crente salvo, ele tem boas obras. O cristão não deve praticar boas obras para ser salvo, mas deve praticá-lo porque é salvo. A salvação, ela é pela graça, favor imerecido do Senhor. E ele diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2 e 10. Se o crente não frutificar, acaba murchando, secando espiritualmente e pode até morrer. Porque, primeira coisa, ele fica afastado. O galho, se não estiver ligado no tronco, ele não tem vida. Se ele afastar, vai murchar. E ele vai secar, vai morrer. Por isso que é necessário estar ligado na videira verdadeira que é Cristo. Nós ministramos isso aqui dias atrás, falando no capítulo 15 de João. Então é necessário que estejamos frutificando. E nós, na leitura prefacial desta noite, diz que precisa apresentar fruto de arrependimento. Porque se não houver o machado, está na raiz. Então é necessário frutificar. E ele diz mais aí no versículo 10: crescendo no conhecimento de Deus. O conhecimento daqueles hereges procedia do seu pensamento filosófico, meticuloso, sortificado, e das discussões e meditações graves. Isso, dessas meditações hoje, nós precisamos ter muito cuidado, que esse aqui é os gnósticos. Havia essa maneira da meditação, que hoje, a meditação dos famosos, que é a tal de yoga, e eles praticavam isso aí. E eu vi um dia desse alguém muito atraído por isso. E eu digo, esse aqui não faz parte dos ensinos da palavra do Senhor. E essa meditação aqui não. A Bíblia manda nós orarmos, meditar na palavra de Deus. Agora essas concentrações
espiritual, essa aí, elas têm algo por trás desse aí. Já nós estaremos falando sobre isso. Então, ela dos médicos, a prática dos mestres seculares da época e também mentores religiosos, cuja sabedoria afastava o povo de Deus, afastava o povo da presença de Deus. Vamos ver o que diz 1 Coríntios, capítulo 11. Capítulo 11, de 1 Coríntios, versículo 19. Até que importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para ver aquele instruindo sobre a ceia, porque havia falsos ensinamentos naquele tempo. E Paulo, corrige a igreja de Corinto sobre esta prática que eles faziam. E ele condena. Depois você pode ler até o versículo 24, que Paulo, combate viamente as heresias que havia naquela época. Tiago, capítulo 3, versículo 15, diz: essa não é falando que buscasse o conhecimento. O conhecimento que eles ensinavam era um conhecimento distorcido da palavra do Senhor. E Tiago diz que o verdadeiro conhecimento, ele diz aqui, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí a perturbação da obra perversa. E o 17, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então, esse conhecimento de Deus é que o povo precisava, e não daqueles ensinos que os hereges ensinavam à igreja de Corinto, de Colossos. Não é diferente dos nossos dias, mas um conhecimento de Deus necessário à igreja. É fundamentado na doutrina do Evangelho de Cristo. E aqui diz, tanto pelos apóstolos do Senhor, que, como dá o exemplo de Pedro diz, antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conhecimento que edifica é o que vem da palavra do Senhor. É o que os apóstolos, eles ensinaram para a igreja primitiva. Está aqui, 2 Pedro 3,18, quando essa recomendação do crescimento. E o crescimento é necessário para a igreja do Senhor. Aí o versículo 1 diz assim, corroborados com toda fortaleza. O tema aqui, corroborado, é mesmo que comprovando, confirmando, fortalecendo, reforçando, atestando e avigorando. Aqui tem um sentido de força que necessitam para a guerra espiritual, a qual dá uma ideia de reforço para os recursos espirituais de que ele já dispunha. Mas não seria um reforço limitado, e sim com toda fortaleza espiritual. Se ele estava lutando contra uma heresia, que era o gnosticismo, eles precisavam de um reforço espiritual. Eles já haviam sido salvos através de Epáfras, havia aceitado a Jesus, mas agora eles precisavam de uma palavra. Foi quando Paulo escreveu essa carta para aqueles irmãos, para fortalecer. A fonte dessa energia e desse poder é Deus. Deus é a fonte de todo poder
para nossas vidas. Uma coisa disse Deus, e duas vezes ouvi, que o poder pertence a Deus. Salmo 62 e o versículo 11. Busquemos continuamente esse poder celestial. Vamos ver o que diz o versículo 29 do capítulo 1 dos Colossenses. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Esse poder, ele deve ser buscado continuamente para nossas vidas. Ele disse, com toda a paciência e longanimidade, com gozo, ou seja, com alegria. Na guerra espiritual que os colossenses tinham que enfrentar, além do reforço nas armas espirituais, precisavam saber agir com toda a paciência e longanimidade. Essa guerra precisava das armaduras espirituais. Não era a guerra se lutava com a força, com o poder, não. Era com as armas espirituais, mas precisava de paciência, precisava de longanimidade. Esta longanimidade é a capacidade espiritual pela qual a pessoa tem pleno domínio próprio. Porque se a pessoa não tiver longanimidade, também não vai ter domínio próprio. Ele vai querer agir por ele mesmo, vai querer agir precipitadamente, vai querer agir antes do tempo de Deus. E o perigo, você querer agir, é ser a direção de Deus. É igual aquela situação: pastor, você está vendo isso? Estou. Eu digo, há quanto tempo veio esse problema? Isso há tanto tempo. Você quer que eu resolva agora? De um dia para outro? Não. Vamos esperar o tempo de Deus para resolver. E quando chega o tempo de Deus, as coisas se resolvem, não fica sequelas, não fica diferença, não fica mágoa, porque foi o tempo do Senhor e foi Ele que resolveu. Então é necessário nós termos longanimidade para que possamos ter esse domínio próprio, para não agir precipitado. Na guerra contra as heresias, a igreja não deve agir de modo agressivo e precipitado, carnalmente. Porque quando há precipitação, a carne aparece. Deixa o lado espiritual e a natureza adâmica, ela se manifesta. Mas devemos agir com cautela, não sejamos precipitados. Tem pessoas que chega alguma seita na casa dele, dessas seitas por aí, não vou preservar nomes aqui, que ele já manda embora. Não, eu sou crente e já sirvo a Jesus, vai pregar lá no presídio, vai passar outro lugar. Não, mano, não tenho medo disso não, só se você tiver conhecimento da palavra. Que às vezes chega desqualificando Jesus, igual diz aqui, Jesus é só uma força, que Jesus não é uma pessoa, começa por aí. Aí a pessoa não tem conhecimento, tem cal, não busca conhecimento, e ele se torna uma presa fácil. Logo ele é persuadido pela falácia daqueles que estão ali visitando, e pensa, não, alguém vai dizer, agora encontrei a verdade, como vê alguns por aí, agora encontrei a verdade. A verdade está na palavra do Senhor, mas ele não busca. Pastor, mas eu não sei ler. Mas tem Bíblia de áudio, não tem desculpa para você não ouvir a palavra do Senhor. Talvez você não saiba, está administrando o seu tempo para você tirar tempo para meditar na palavra do Senhor, mas que é necessário, e nós temos a palavra no nosso coração, é necessário. Para nós agirmos, é preciso agir com paciência e inteligência da parte de Deus. Vamos ver que diz 2 Coríntios,
capítulo 10, versículo 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo a todo entendimento a obediência de Cristo. Ou nós submetemos a palavra do Senhor, ou nos tornamos presa fácil. E demais, dando graça ao Pai. Em sua oração, Paulo não se esqueceu de lembrar aos colossenses que deveriam ser gratos a Deus. Eles deveriam ser gratos a Deus. Sua oração aqui de Paulo equivale ao hino de ação de graça. Se você ler o versículo 12, dá esse entendimento. Ele sabia que quando os crentes estão tristes, abatidos, desanimados, tornam-se presas fáceis dos mensageiros do inimigo. É aquele momento da fragilidade que a pessoa diz, ele se sente rejeitado, ninguém valoriza ele, ninguém me valoriza, ninguém da minha família valoriza, também vem da igreja. Aí vem a tristeza, aí vem o desânimo, e aí onde se torna uma presa fácil para esses agentes do inimigo. Mas quando estão alegres no Senhor, você pode entristecer por qualquer situação, mas não tem respaldo para você se entristecer no Senhor. No Senhor nós temos que estar sempre alegres. Alegres no Senhor. Quando nós estamos alegres no Senhor, nós temos força, temos poder para enfrentar os combates espirituais. Vamos lá para Neemias. Neemias, capítulo 8, e o versículo 10. Disse-lhes mais: ide comer as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai as porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Aleluia! A alegria do Senhor é a nossa força. Nós só temos alegria ou força se nós alegrarmos ao Senhor nosso Deus. E quando nós colocamos em prática o que Paulo recomenda à igreja de Colossos, nós vamos ter força, andar dignamente, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, corroborado em toda fortaleza, com toda paciência e longanimidade, dando graça ao Pai, nós encontramos força para nós vencermos. Bendito seja Deus. O apóstolo Paulo agora, a partir do versículo 13, ele confronta os gnósticos, apresentando a preeminência de Jesus Cristo. Ele diz no versículo 13 que o Senhor nos libertou. E aqui tem um significado de atrair para si, ou resgatar. Refere-se à libertação
espiritual do cristão por Deus, do reino, tirando do reino das trevas. Tirou nós do reino das trevas para o reino, interessante essa frase aqui, do reino do Filho do seu amor. O Pai deu o seu Filho o reino. Ele deu a seu Filho, ele deu o reino para ele.